A paz, amados, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu virar aqui, peraí. Só um instante. Senão fica escuro. Assim melhor. A paz do Senhor, amados, tudo bem? Tudo bem, amados? A paz do Senhor Jesus. Mais um dia nessa campanha poderosa, amém? Essa campanha de vitória que o Senhor tem nos dado, aleluia. Glória a Deus. Nós estamos hoje no 7º dia da campanha e nós estamos no 7º dia da campanha de 40 dias, amém? E nós estamos falando hoje sobre coragem, amém? Nós estaremos falando sobre coragem até domingo, né? Que eu falei para vocês. Até domingo, né? Até domingo nós estaremos falando sobre coragem para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Chegando agora de um culto abençoado, um culto maravilhoso, onde hoje foi o 4º dia, né? O 4º dia aonde nós passamos pela porta, né? E hoje foi a porta da providência. A pregadora Ana Paula Silva trouxe uma palavra tremenda, foi algo sobrenatural. E o tema foi reaja, né? A palavra foi reaja. Saia desse comodismo, dessa situação e avance em nome de Jesus. Foi sobrenatural, amém? Semana que vem nós teremos a continuidade da campanha das portas abertas. E você é o nosso convidado para estar lá conosco, visitando e recebendo uma palavra da parte do Senhor, que eu tenho certeza que tem vitória para você, tem milagre, tem intervenção, tem agir e tem grandes coisas a fazer através do nome de Jesus, amém? Amém? Paz do Senhor, minha querida Cleidiane, tudo bom contigo? Amém? Luciana, Ravete, paz do Senhor, querida. Martinha, minha linda, tô sentindo sua falta, Martinha. Paz do Senhor, querida. Tati, paz, princesa também. Amém. Opa, glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, a Dani. Paz do Senhor, Antônio, pastor Antônio. Paz do Senhor, todos que estão assistindo, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. E hoje nós estaremos falando sobre coragem, amém? Se você está desanimado, cansado, prostrado, caído, receba coragem no teu espírito, amém? Receba coragem de Deus para avançar e vencer todas as situações, todas as dificuldades, todas as lutas, todas as adversidades que se apresentam. Receba coragem da parte de Deus, amém? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você a passagem de uma mulher que ela teve uma coragem tremenda. Diante de ter, ela entregar. Antes dela ter, ela entregou, que foi Ana. Amém? Ela recebeu uma palavra, ela estava desesperada, porque a história dela se divide em antes e depois, né? Antes e depois da palavra liberada. Antes e depois do que o profeta profetizou na vida dela, porque antes da profecia, da palavra liberada por Eli, ela era uma mulher amargurada, ela era uma mulher triste, ela era uma mulher que vivia sem comer, sendo pisada, humilhada, mas um dia ela chega na casa do Senhor. E ela faz um voto com Deus. E quando ela faz aquele voto com Deus, aquele homem tem ela como embriagada, ela como uma pessoa que o vinho, né, estava com ela, mas ele libera uma palavra para ela. Ele libera uma palavra de milagre para ela. E Ana, ao receber aquela palavra, o semblante dela já não é mais triste. Ela sai dali com tanta alegria, com tanto vigor, com tanta certeza, e ela faz um voto corajoso. Senhor, aquilo que eu nem tenho ainda, eu te entrego. Aquilo que o Senhor vai me dar não é meu, mas é seu. Então nós estamos falando sobre coragem, e nós vamos falar sobre a coragem de Ana entregar aquilo
que o Senhor entregou na mão dela, que nem era dela ainda, e depois ela entrega para o Senhor. Ela foi uma mulher corajosa, uma mulher que foi destemida, uma mulher que enfrentou a situação daquela que não tinha, e ao ter ela entrega. A coragem dessa mulher em entregar no altar o seu filho para servir para sempre. Ela diz assim, para sempre, e de lá ele não sairá mais. Vamos falar sobre ela agora, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro Samuel, capítulo 1. Versículo 19. Nos fala assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E 20. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho que o chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, para oferecer sacrifícios ao Senhor anualmente, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu. Deixa eu virar para cá. Ana, porém, não subiu. Aleluia. E disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. E para lá ficar para sempre. Olha o que a palavra do Senhor nos fala, amados, nessa noite. Nos fala do voto de Ana e do voto corajoso que ela teve, que ela fez. Foi o voto dela entregar ao Senhor aquilo que ela nem tinha ainda. Mas ela faz um voto destemido. E ela entrega Samuel com muita coragem. Quando Samuel foi desmamado, ela leva Samuel para a casa de Eli. E ela entrega na mão de Eli, que é na mão do Senhor, né? Mas era na casa de Eli, lá na casa de Deus. E ela fala aqui, ó, versículo 22. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado ao Senhor, e para lá ficará para sempre. Então, amado, nessa noite, eu quero falar contigo sobre a coragem de fazer um voto e cumprir. A coragem de fazer um desígnio com o Senhor e cumprir. Tem gente que faz o voto com o Senhor e diz assim, Senhor, se tu abrires a porta de emprego para mim, meu primeiro salário é teu. Mas quando a porta é aberta, a pessoa não entrega o salário para o Senhor. Tem pessoas que recebem uma bênção e falam assim, Senhor, se tu me curar, se tu me restaurar, tu fizer tal coisa, eu vou fazer um culto mensal, eu vou fazer um culto anual, e não faz, amado. Então, a palavra de Deus fala que Ana, ela fez um voto corajoso. Ela disse, Senhor, se tu me deres, não é meu, mas é seu, Senhor. Eu entrego para tua casa, eu entrego a ti, Senhor, aquilo que tu me deste. Eu entrego ao Senhor. E quando a criança foi desmamada, nós sabemos que quando a criança é desmamada é aquela fase onde a criança é mais apegada à mãe. É aquela fase onde a criança é mais próxima da mãe. Olha como essa mulher deve ter chorado. Olha como essa mulher deve ter sofrido. Eu acho impossível ela não ter chorado. Mas ela foi lá e cumpriu o voto e entregou. Quando Samuel ficou lá, ele sentiu falta da mãe dele, ele sentiu ausência, ele sentiu tristeza. Porque quando você leva uma criança para a escola, na fase escolar, difícil, alguns até que não, mas a maioria chora. A maioria das crianças, quando chega num ambiente diferente, eles querem a mãe tem que entrar junto, ficar ali junto com a criança na escola, até aquela criança se adaptar àquele ambiente. Mas a Bíblia nos fala que Ana entregou Samuel na mão de Eli para que servisse na casa do Senhor todos os dias, por longo período, né? E ela diz no versículo 18, e lá ele ficará para sempre. O que Deus nos fala aqui, a coragem dessa mulher, ela entrega aos cuidados de Eli, aos cuidados de Deus, aquilo que o Senhor entregou a ela. E muitas vezes o Senhor, nós entregamos algo para o Senhor e dizemos, Senhor, toma, é teu.
mas daqui a pouco tu vai lá e tira da mão do Senhor. Tu entrega o teu filho para o Senhor e diz, Senhor, o meu filho é teu, Senhor. Mas daqui a pouco você vai lá e tira da mão do Senhor. Você fala, não, deixa que eu vou resolver isso aí. Você entrega seu marido na mão do Senhor, mas daqui a pouco você vai lá e tira da mão do Senhor. Aqui fala que Ana, ela entrega Samuel, não na questão dele vai ficar no espaço físico da casa dela, mas ele vai para o espaço, para a casa do Senhor. Ele é lá, ele fica lá, ele é cuidado lá. Ele não tem o apego da mãe, ele não tem o cuidado do pai, ele não tem a presença do pai, da mãe, dos irmãos que depois ele passa a ter, e dos irmãos que os filhos de Penina, ele não tem o relacionamento com aqueles irmãos, e ele fica na casa do Senhor. O voto intrépido que Ana fez. O voto intrépido que Ana fez. Ana confiava no Senhor. Ana confiava no Senhor. Ana tinha intimidade com o Senhor. E só não sofre quem tem intimidade com Deus. Porque ela poderia ser um voto sofrido. Mas não foi. Porque a partir do momento que ela cria, eu coloquei no melhor lugar, que foi na casa do Senhor. Eu coloquei no melhor ambiente, na casa do Senhor. Mesmo que aquele ambiente não fosse propício. Lembremos que os filhos de Eli, eles eram terríveis. Eram filhos do sacerdote, mas tinha postura totalmente errada. Eles eram totalmente errados. Eles faziam coisas terríveis. Mas Samuel, olha que tremendo. O voto corajoso de Ana fez com que Samuel também fosse corajoso. Samuel poderia desistir. Ele poderia dizer, Senhor, eu não quero. Eu não vou ficar aqui, o voto não é meu, é da minha mãe. Eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar ausente dos meus irmãos. Eu não quero ficar separado dos meus irmãos. Eu não quero ficar separado da minha família. Mas Samuel não, ele cumpriu o voto que a mãe fez. Ele cumpriu aquilo que a mãe começou. Aquilo que a mãe ordenou, ele cumpriu na vida dele, ele obedeceu aquilo que a mãe dele lançou. E quantos de nós, amados, às vezes nossas mães, nosso pai, nos dá um legado, nos dá algo e a pessoa lança fora. Pessoas que já receberam bens, receberam qualquer coisa do pai, da mãe, mas durante o período, joga fora. Perde, não cumpre, não zela por aquilo que o pai e a mãe entregou, não zela pelo compromisso que o pai e a mãe teve, mas ali fala de um homem que zelou pelo compromisso da mãe. O voto não era dele, mas o voto era da mãe dele, mas ele foi fiel com o voto da mãe dele, porque o Senhor conhecia Samuel. O Senhor sabia do coração dele. E Ana tinha intimidade com Deus. Somente tem essa entrega quando se tem intimidade. Somente tem entrega quando se ama. Ana amou a Deus acima de todas as coisas, a ponto de entregar o que ela mais amava para o Senhor. Aquilo que era para ser dela é de Deus, passa a ser de Deus. Tal era o amor que ela tinha pelo Senhor. Senhor, aquilo que tu me deres não é meu, mas é seu. O voto de Ana, corajoso, gerou na vida de Samuel a ação de Deus na vida dele. E nessa noite, eu quero perguntar para você, será que você tem sido uma mulher corajosa? Será que você tem sido um homem corajoso? Será que você tem sido uma mulher persistente? Será que você tem sido um homem persistente? Ou será que diante das dificuldades, adversidades da vida, você abandona tudo, larga tudo e desiste? Eu quero te perguntar nessa noite. Ana nos ensina o poder de amar e o poder de perseverar. Ela perseverou. Ela não foi lá e pegou de volta aquilo que ela entregou. Se você entregou nas mãos do Senhor, confia. Confia no Senhor. Amém? Confia no Senhor. Se você entregou, Ele vai com certeza fazer aquilo que lhe apraz. A palavra do Senhor fala que Samuel foi alguém também corajoso. Samuel foi corajoso tanto quanto a mãe dele, porque cumpriu o desígnio. E quantos de nós, amados, começamos e largamos pelo meio do caminho? Não somos persistentes, não somos corajosos. Mas nessa semana nós estamos falando de coragem.
Ana foi corajosa. Ana, antes de ter, deu, e depois que teve, continuou entregue na mão do Senhor. É fácil nós fazermos uma promessa para o Senhor antes de termos. E a gente fala, Senhor, eu vou te dar. Eu vou te entregar. Antes de ter, você não está na tua mão. Então você faz o voto. Mas depois que você tem, está ali na tua mão, você entrega, ou você fala, não vou dar, não, vai fazer falta. Não vou fazer isso, não. Eu estou precisando tanto. Não, eu não vou tomar essa atitude, não, porque eu estou precisando desse milagre. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ana, ela não olhou nada disso. Ela não tinha nenhum, mas ela entregou aquilo que ela prometeu para o Senhor. Fez um voto corajoso. E o voto corajoso de Ana gerou um milagre na vida de muitos. Porque Samuel, ele foi verdadeiramente separado por Deus para servir no altar e cumprir as promessas do Senhor. Samuel foi levantado por Deus para ficar no lugar de Eli. E verdadeiramente, Deus tem um propósito na sua e na minha vida. Ele não quer, amados, que nós venhamos fazer o voto e não cumprirmos. Ele quer que nós sejamos corajosos diante daquilo que o Senhor nos designa a orarmos. Os nossos propósitos não pode ser propósito de tolo, não pode ser propósitos aleatórios. Nós temos que cumprir. Outra pessoa que fez um voto corajoso foi Jefité. Jefité faz um voto corajoso que fala que vai oferecer ao Senhor aquele primeiro que sair da casa dele. E quem sai? A filha dele. A filha dele sai e ele cumpre o voto. Jefité, que tem uma história de mãe prostituta, a história dele é uma história que mandam sair, expulsam ele de casa e depois o buscam para que ele fosse lá resgatar e guerrear a favor dele. E ele vai, ele vence e ele faz um voto que a primeira pessoa que saísse da casa dele, essa seria oferecida ao Senhor. E ali quem sai? A filha dele. Mas ele cumpriu. Então, amados, nessa noite, os seus votos, os seus desígnios com o Senhor tem que ser desígnios de coragem. Fez o voto? Não faça voto de tolo. Cumpra. Cumpra o voto que Deus te deu, que você se propôs a fazer. Ana fez o voto e ela entregou aquilo que pertencia ao Senhor, porque ela foi uma mãe de coragem. Ela não tinha o abraço do filho, ela não tinha o cheiro do filho, ela não acompanhou de perto o crescimento, mas anualmente ela levava a túnica para aquela criança. Anualmente ela subia, e eu acredito que naquele momento, como ela subia, ela devia abraçar aquele filho, beijar aquele filho, cheirar aquele filho e dizer assim: filho, ano que vem eu volto. Só quem é mãe sabe o amor que nós temos, tremendo pelos nossos filhos. E ali fala dessa mãe que entregou aquilo que ela nem tinha, e quando ela tem, ela continua entregando, porque ela fez um voto de coragem. E nessa noite, eu quero motivar você, eu quero incendiar o seu coração, colocar dentro do teu ser que você tem que ser corajoso. E hoje nós somos bombardeados com pessimismo, com pessoas que tentam nos puxar para trás, pessoas que tentam nos derrotar, pessoas que tentam falar: você não pode, você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não vai obter a vitória, você não vai conseguir isso que você está sonhando. Mas eu quero te dizer nessa noite uma palavra de Deus. Assim como Ana, a vida dela se divide em 2 estágios. O estágio antes da palavra liberada e depois da palavra liberada. Receba nessa noite uma palavra do altar de Deus liberada para ter coragem. Coragem. Você não tem, mas você vai ter. Você ainda não conquistou, mas você vai conquistar. Você vai vencer. Você vai obter coisas grandes, tremendas e sobrenaturais, porque Deus é fiel.
Amém? Vamos estar orando agora, em nome de Jesus. Aleluia. Pega suas fotos, seus documentos. Nós vamos estar orando pelo Henrique, amém? Rodrigo Júnior, pelos pedidos de oração que chegaram hoje na minha mão e por todos os nomes que estão inseridos aqui nessa listagem aqui. Vamos estar orando agora e eu tenho certeza que coisas grandes, tremendas e sobrenaturais Deus vai fazer na sua vida. Receba coragem de Deus nessa noite. Receba coragem no teu espírito. Receba coragem no teu coração. Receba coragem de vencer os obstáculos. Receba coragem de amanhã acordar cedo e bater e procurar um emprego. Receba coragem na sua fé. Receba coragem. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, renove o seu coração. E se você hoje estava desanimado, receba coragem. Coragem no teu espírito. Amém? Vamos orar agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Soberano Deus e Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos nessa hora e nos colocamos diante de ti, Senhor, porque sabemos que sem ti nós nada podemos fazer. Sabemos, ó Pai, que a nossa confiança está em ti. E sabemos, ó Pai, que tu és um Deus que trabalha a favor daqueles que em ti esperam. E nós cremos, ó Pai, cremos que agindo tu, Senhor, não há quem possa impedir. Entra com milagre, Senhor, na vida dos teus filhos. Entra com milagre na vida das tuas filhas. Repreende os grilhões, quebra os cadeados, Senhor. Nós profetizamos nessa noite coragem, Senhor, de vencer, Senhor. Coragem de superar, Senhor. Coragem de sair, talvez, de um desemprego. Coragem para vencer um dia porque recebeu uma palavra negativa. Uma palavra de derrota, uma palavra que alguém lançou dizendo que ela não ia conseguir, que ele não ia conseguir. De um relacionamento complicado até mesmo. Senhor, de um patrão que falou, você não vai conseguir, ou de uma mãe, ou de um pai. Senhor, pessoas que precisam, Senhor, de uma intervenção até mesmo na área financeira. Pessoas que eram empresárias e que agora, Senhor, os seus negócios, os seus estabelecimentos estão fechados e estão totalmente à mercê e dependentes, ó Pai, de uma intervenção sua. Senhor, tu és o Deus que muda o quadro. Tu és o Deus que muda a situação, Senhor. Tu és o Deus que muda, Senhor, as questões, ó Pai. E nós clamamos a Ti nesse momento, Senhor, e pedimos ao Espírito Santo de Deus, venha sobre essas vidas e sopra. Quebra, Pai, os grilhões. Dissipa os cadeados, Senhor. Arranca, Pai, as contendas, os disse-me-disse. Repreende o espírito de separação. Repreende o espírito de enfermidade, Senhor. Pessoas que estão desanimadas, Senhor, até mesmo de ir à tua casa, porque não sente mais coragem. Coragem de viver o novo, de viver, Senhor, um milagre, ó Pai. Mas tu és o Deus que muda a situação. Nós profetizamos, ó Pai, nessa noite, que os teus filhos recebam coragem. Coragem como Ana teve. Coragem como Jefité teve. Coragem como Abraão teve. Na hora, Senhor, da palavra que ele recebeu, Senhor. Sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrar. Ele teve um ato de coragem. De sair e ir para onde ninguém sabia onde era. Mas ele foi segundo a tua direção. Coragem que Moisés teve, Senhor, de ir lá falar com o faraó para tirar o povo das mãos dele, Senhor, e tirar o povo dali. Coragem, Senhor, que Esté teve diante daquela situação dos judeus, e ela falou, se perecer, eu pereci, mas eu vou lá na presença do rei. Coragem que Abigail teve diante da notícia que lhe chegou, que o seu marido seria morto, e ali ela vai até Davi,
e ela toma a frente daquela negociação. Coragem que Débora teve de ir lá e julgar o povo e enfrentar as adversidades. Coragem como a mulher, Senhor, do fluxo de sangue, que ela enfrentou a multidão e tocou na orla do vestido de Jesus. Coragem como a mulher que invadiu o jantar em Betânia e ali lava os pés de Jesus. Coragem. A coragem que Pedro teve de andar sobre as águas, dizendo: Mestre, eu também vou até ti, porque eu posso. Coragem. Senhor, nós precisamos dessas coragem que os teus filhos no passado tiveram. Que, ô Senhor, dai-nos, Senhor, a unção, a ousadia da coragem, Senhor. A coragem que Davi tinha, Senhor. Senhor, dai-nos a coragem, Senhor, que Noemi teve de sair da cidade, Senhor. E ir, Senhor, para uma terra distante, Pai. Senhor, que Ruth teve, Senhor. Nós pedimos nessa noite coragem. Encoraja-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, a coragem que tu deste a Josué. Ser forte e corajoso. Dá-nos, Senhor, a coragem para vencer as situações. Coragem que Raabe teve de não ter medo de colocar a fita vermelha que simbolizava o voto que ela fez com aqueles homens de Deus. E a coragem que ela teve de esconder aqueles homens ali, Senhor. Senhor, nós precisamos de coragem. Nós precisamos de coragem, Senhor. Nós precisamos de coragem. E essa coragem só vem de ti. Ah, Espírito Santo, dá-nos, Senhor, a unção da coragem, Senhor. De não sermos medrosos, de não sermos covardes, de não sermos, Senhor, cheios, Senhor, de autoridade e unção, Senhor. Porque a tua palavra diz que se creres em mim, fará obras maiores que eu fiz. A coragem que Elias teve, Senhor, diante dos profetas de Baal. Senhor, dá-nos coragem. Senhor, tu conta com homens e mulheres corajosos. Mas cadê eles, Senhor? Aonde eles estão? Aonde estão os corajosos? Tu pergunta nessa madrugada, aonde estão os corajosos, Senhor? Alabashuri cantarabaxé. Senhor, tu conta comigo, tu conta com teu filho, tu conta com a tua filha, que nesse momento ela ouve essa palavra. Senhor, será que nós podemos bater no peito e dizermos que somos corajosos? Ou será que nós somos medrosos? Senhor, mas nessa semana nós pedimos a Ti, Senhor, dá-nos o espírito de coragem, de enfrentarmos, Senhor, a situação, de quando Tu mandar nós irmos e falarmos, nós não venhamos ter medo, nem temer, mas ir lá e falar o que Tu mandou falar. De ir lá naquele hospital, de ir lá naquele presídio, de ir lá visitar aquela família, Senhor. Dá-nos, Senhor, coragem, Senhor. Encha-nos, Senhor, com a coragem, Senhor. Enche-nos, Jesus, com a coragem que Tu teve também de enfrentar o madeiro, Senhor. De receber chicotadas, ó Pai. De não recuar, não olhar para trás, Senhor, mas avançar, Senhor. Dá-nos essa coragem, Senhor, de não recuarmos, mas seguirmos em frente e avante, como Tu, ó Deus, tem projetado na nossa vida, pelo poder do Teu nome santo. Pai, nós queremos ser corajosos. Nós queremos ser corajosos, Senhor. Nós queremos ser corajosos, Senhor. Mas corajosos pela Tua presença e pelo Teu Espírito Santo. Não corajosos porque tomou um copo de bebida e ficou corajoso. Não, mas corajoso porque temos a Tua presença para ir lá
e fazer aquilo que tu manda nós fazermos. Para ir lá, abrir um negócio e dar certo. Para ir lá, fundar uma igreja e dar certo. Para ir lá, propagar a tua obra e dar certo, Senhor. Porque tu nos dá o espírito de ousadia. Ao mesmo, Senhor, que tu deu a Josué, a Moisés, Senhor. Moisés era medroso que só ele. Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho condição. Eu não sei falar, Senhor. Eu sou homem de lábios pesados. Mas ele foi, diga que eu sou, te enviou. Eu sou. Nós clamamos nessa noite a ti, Senhor. Dá-nos a coragem. Faz-nos, Senhor, corajosos, ó Pai. Tira, Senhor, o espírito de apostasia, de desânimo dessa sociedade, dessa geração, dessa nação. Senhor, precisamos, Senhor, ser corajosos, ó Pai. Derrama sobre nós a unção da coragem, pelo poder do teu nome santo, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Receba a unção da coragem, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus te dê ousadia, amém? Porque Jesus falou para aqueles homens, na hora daquele barco lá, homens de pequena fé. Jesus acalmou o vento, o mar, o vento, e aí eles falaram, quem é esse? Que até o mar e o vento lhes obedece. Ele diz, homens de pouca fé. Você tem que ter fé para declarar a vitória, a mudança, o milagre pelo poder do nome de Jesus. Amém? Receba coragem. Seja uma mulher corajosa. Seja um homem corajoso em nome de Jesus. A minha mãe é uma mulher de coragem. Eu conheço vários pastores que são pastores de coragem. Conheço várias pessoas que são exemplos de coragem, que enfrentaram tudo e venceram. Você também vai vencer. Você também vai alcançar. O milagre vai chegar na sua vida. Porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, seja corajoso. Seja corajosa. Aceite Ele. Deixa Ele fazer morada na sua vida. Jesus só entra na batalha quem é corajoso. Deixa Ele entrar e fazer parte de você. Amém? Aceita Jesus. Faça a confissão de fé. Se você ainda não aceitou Jesus, você pode aceitar agora. Se você está afastado do caminho do Senhor, você pode retornar aos caminhos do Senhor nessa noite. Renove seu voto com Jesus. Busque uma igreja próxima da sua casa, próximo do seu lar, próximo da sua família. Eu sou da Igreja Pentecostal Fonte de Água Viva e se você quiser nos fazer uma visita, será uma honra tê-los conosco. Amém? Fica aqui na Alameda São Sebastião, esquina da Rua Santa Rosa, ponto de referência, o Maxi Shopping, segunda esquina, a Igreja Verde. Venha nos fazer a visita. Segunda-feira, 8 horas da manhã, consagração. Quarta-feira nós estamos com a campanha das portas abertas às 19 horas e domingo às 18 horas, culto de celebração ao Senhor. Renova sua aliança com Jesus. Jesus pode bater na sua porta a qualquer momento. Amém? Jesus é tudo. Sem Ele não tem como nós vivermos, tá? Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus. Coragem. Receba coragem no teu coração. Receba coragem no teu espírito. Seja corajosa. Amém? Fica na paz.